saúde e longevidade. Ensinamento de Meixo Sama, O Tempo Chegou, página 63. Apesar de serem muitos os métodos de tratamentos médicos existentes até os dias atuais, os mais empregados durante séculos sempre foram os que utilizaram de remédios, mesmo que, por outro lado, também causassem outras enfermidades. Como as doenças, na tentativa de serem debeladas, foram criadas pelo próprio uso de medicamentos, é natural depararmos-nos com o agravamento das moléstias, ao mesmo tempo em que temos a diminuição do tempo médio de duração da vida humana. E a melhor prova disso é que, mesmo com todo o progresso alcançado pela medicina, o número de diferentes moléstias não chegou a diminuir, como seria natural ocorrer. Ao contrário, até, houve um aumento proporcional das doenças, paralelamente ao surgimento de novas modalidades medicamentosas. Há também um outro aspecto importante a ser considerado, e que geralmente é negligenciado. Se a medicina fosse capaz de curar as enfermidades existentes de modo definitivo, a saúde dos médicos deveria ser superior comparativamente à dos demais indivíduos, e não inferior, tal como se apresenta na realidade. Como se sabe, dentre doutores, são os médicos os que vivem menos. Inclusive, os respectivos membros de sua família são mais fracos que os das outras. Excetuando-se os óbitos decorrentes de desastres ou acidentes, hoje em dia, as mortes normalmente são consequência de enfermidades. E a agonia dos doentes quase sempre é tão penosa que muitos deles chegam a implorar aos médicos que os matem de uma vez, por não suportarem mais tantos sofrimentos. Contudo, qual seria a razão de tantos padecimentos? É que as pessoas morrem antes de haver chegado a hora para isso, da mesma forma que um galho pode ser partido à força. E lembremo-nos de que o ciclo da vida conclui-se de modo natural quando as folhas das árvores secam e caem, ou quando a grama murcha, ou ainda quando os cereais são colhidos após seu amadurecimento. Mas quando uma folha é arrancada ainda estando verde, ou no caso de uma espiga de arroz ser colhida antes de estar devidamente madura, trata-se aí de um processo antinatural. E a morte deve ser sempre decorrente de causas naturais. Inclusive, a vitalidade do homem moderno está de tal modo debilitada que, mesmo que a causa-mortes de alguém não seja decorrente de nenhuma doença, geralmente essa pessoa nem chegou ainda aos 90 ou 100 anos. Só que Deus concedeu ao ser humano a possibilidade de viver pelo menos 120 anos, além do fato de tê-lo criado para trabalhar normalmente, sem sofrer qualquer espécie de enfermidade. No entanto, a falta de perspicácia dos homens fê-los incorrer em erro, o que levou-os a criar todos os sofrimentos decorrentes de doenças, e inclusive a encurtar o próprio ciclo da vida. Até me faltam palavras para expressar tão dolorosa ignorância.